Uma temporada, 10 episódios e uma temática que aborda fortemente a questão do racismo nos Estados Unidos em 1950. Them, a nova série de terror antológica da Amazon Prime Video. Essa primeira temporada traz a história dos Emory, uma família cheia de traumas que se muda da Carolina do Norte para Los Angeles em busca de um futuro melhor. Em Los Angeles, eles passam a morar em um bairro chamado East Compton, que é um bairro que tem basicamente quase que 100% da população branca. População essa que, apesar de agora ser legalmente obrigada a aceitar os vizinhos negros, eles não aceitam de jeito nenhum e vão fazer o possível e o impossível para fazer eles irem embora. E o inferno na vida dos Emory começa exatamente aí. Na verdade, já tinha começado há muito tempo, mas tudo bem, a história começa aí. O racismo, que basicamente fazia parte da sociedade naquela época nos Estados Unidos, torna todos os lugares que os Emory pisam insuportáveis de se ficar. Inclusive no trabalho. O Henry, que é o pai da família, é o único que trabalha dali, ele é um engenheiro, ele foi para Los Angeles aceitando uma proposta de emprego. E se tu pensa que no trabalho ele é tratado exatamente igual aos outros engenheiros brancos, você pensou errado, obviamente. Então a gente tem aqui toda a temática do racismo, que naquela época era muito forte. Temos um passado cheio de traumas dos protagonistas, que é abordado ao longo da série, conforme vão passando os episódios, a gente tem os flashbackzinhos, a gente vai vendo as coisas que aconteceram com eles, e são coisas bem fortes. E temos também a parte sobrenatural, já que todos os membros da família passam a vivenciar acontecimentos estranhos a partir do momento em que eles se mudam para aquela casa. No início, parece que a série tá indo para vários lados diferentes, porque ela tem ali todas essas subtramas. Então você pode pensar, beleza, eu entendi que a série quer representar isso, mas o que isso aqui tem a ver? Essa confusão é normal e lá pro final ela não vai existir mais, porque lá no final todas as subtramas são ligadas e consequentemente explicadas também. Então você não vai terminar a série sem entender nada. A questão racial é sem dúvida o ponto mais forte da série e é também o ponto que vai te trazer diferentes sentimentos ao longo dos episódios, mas principalmente raiva. Nesse ponto a série traz cenas tão absurdas que a gente não consegue ver sem passar muita raiva, e é propositalmente para te deixar bem desconfortável mesmo. A gente fica com raiva, a gente fica querendo socar aquela galera branca escrota, a gente fica torcendo pros Emory irem embora daquele lugar. Então assim, Them é uma série muito forte nesse quesito, pelas situações que eles passam relacionadas ao racismo, mas também pelo quesito violência. A série tem cenas de violência fortíssimas, e quando eu digo fortíssimas, eu não quero dizer exatamente super explícitas, que mostram muito sangue, tripas, etc. Eu digo fortes pelo contexto, pelo ato, pelas pessoas que estão ali sofrendo a violência. A série não precisa mostrar órgãos saindo do corpo para causar um grande impacto no quesito violência. Ela causa esse impacto sem precisar de muitos efeitos visuais. É óbvio que existe a parte visual, existe sangue, mas a violência contida na série não vê a necessidade de tanto gore e ainda assim consegue ser mas muito impactante. Então a gente tem ali a violência super impactante e cenas que te deixam muito desconfortável e com muita raiva. Mas Them te envolve de tantas maneiras que uma vez que você começa a assistir, você não quer parar. E é engraçado porque ao mesmo tempo que você fica desconfortável e pensa, eu não aguento ver um negócio desse acontecendo, você quer permanecer assistindo, você quer ver até o final. Então ela consegue estabelecer ali um equilíbrio entre o desconforto que você sente e o seu interesse e desejo de continuar assistindo. E isso você só consegue fazer com uma história muito bem elaborada. Que ao mesmo tempo que você coloca os protagonistas em situações que quem tá vendo considera insuportáveis, você também dá a eles uma personalidade foda pra fazer com que eles consigam lidar com aquela situação. E é aí que você tem o equilíbrio. Diferente, por exemplo, de quando você tem uma história muito pesada em que o único ponto forte é a violência. Só tem a violência, não tem um complemento, não tem uma história boa e bons personagens pra segurar. Então quem não aguenta ou quem não curte esse tipo de coisa, vai embora, não tem motivo pra ficar. Agora, a gente sofre vendo o que a família Emory passa, mas a gente tem vários motivos pra ficar. Mas saindo disso da parte da violência, a parte sobrenatural da série traz sim bons momentos de tensão. Ela lá no começo é a parte menos explorada da história e conforme os episódios vão passando, ela vai ganhando mais espaço. Até que lá pros últimos episódios, ela ganha muito mais espaço e se junta lindamente às outras questões da série. Esse segredo, vamos chamar assim, da parte sobrenatural por si
si só não tem nada de inovador. Mas essa mescla que a série consegue fazer da parte sobrenatural com as outras questões que são o racismo e os traumas do passado deles, consequentemente faz com que essa parte do sobrenatural acabe se tornando algo de destaque, já que ela se junta a essas outras questões. E se junta bem, né? Vamos deixar isso bem claro. Se junta bem. Sozinha, ela realmente não seria. Se a série trouxesse apenas essa parte do sobrenatural, seria muito capaz da série passar batida por aí. Mas a junção de todas essas questões elevou muito o nível da história. Além dessa linda junção de temas, Them traz também personagens foda, com backgrounds muito bem definidos e atuações impecáveis. Sem falar da ambientação da série, que também é maravilhosa. Vamos aos pontos negativos da série, na minha opinião. Só consigo pensar aqui em mais ou menos uns 3. Mas eu vou falar desses 3 de forma bem rasa aqui, porque eu vou me aprofundar mais neles na parte com spoilers. Primeiro, certas historinhas paralelas que acontecem ali na série, que não adicionam em nada a plot principal e servem apenas para encher linguiça. Elas podiam ter sido cortadas. Além dessas historinhas paralelas, na minha opinião, também outros cortes poderiam ter sido feitos. A história podia ter ficado um pouquinho só mais enxugada, talvez assim, 8 episódios ou episódios com um tempo menor. Poderia ter enxugado só um pouquinho. Nada demais, gente. Nada que faça com que a série tenha sido arrastada. De forma alguma eu pensei isso. Mas uma coisa ou outra ali dava pra dar uma cortadinha assim. Segundo, a trilha sonora de um episódio específico que me deixou bem desconfortável. Ela tem essa intenção de deixar as pessoas desconfortáveis mesmo, porque é a temática do próprio episódio. Pra quem já assistiu, eu tô falando do 9º episódio. Mas ela me deixou desconfortável além da conta. Eu acho que ela marcou muita presença no episódio, então ela acaba roubando um pouquinho a cena. Ela tá tanto alta demais, na minha opinião, quanto a própria trilha sonora é aquele tipo de trilha sonora que deixa a gente nervoso e bem incomodado mesmo. Talvez se ela tivesse um pouquinho mais baixa, não, nem assim. Essa trilha sonora do 9º episódio não curti não. Esse 9º episódio, inclusive, foi o mais chatinho pra mim, mas eu compreendo que ele foi necessário pra história, porque ele explicou bastante coisa pra gente. Esse terceiro ponto não é algo exatamente negativo, é mais uma questão de gosto mesmo. Eu gostei mais do ritmo dos 5 primeiros episódios do que dos 5 últimos. E isso porque os 5 últimos episódios dão muito mais foco à parte sobrenatural da série, que é a parte que eu menos curti. Eu gostei, mas é a parte que eu menos me interessei. De todas as questões que eles apresentam ali, essa é a parte que menos me envolveu. Eu não quero que vocês pensem que eu não gostei da parte sobrenatural, porque eu gostei sim. Mas eu gostei mais de outras. Pronto. Pra concluir essa parte sem spoilers, sem dúvida alguma, eu recomendo Them pra vocês. É maravilhosa. Eu gostei bastante mesmo de todas as partes da série. Algumas mais do que outras, mas gostei de todas as partes da série. Já estou doidinha pra saber qual vai ser a temática da próxima temporada. Vambora, Amazon Prime Video, faz favor, anda. Porque como eu disse lá no início do vídeo, é uma série antológica. Então a próxima temporada vai ser outra história. E agora é a hora que você, que ainda não assistiu a série, fecha o vídeo, porque eu vou começar a falar da série com spoilers, mas antes de fechar, faz o favor de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? E se você for assistir a série, depois tu volta aqui pra assistir essa parte com spoilers. Para resumir a parte histórica da série, isso que a família Emery representou foi um período chamado de Grande Imigração lá nos Estados Unidos. Que foi quando a população negra dos Estados Unidos, que vivia lá no sul, na parte rural, começou a migrar para os estados do norte em busca de trabalho e melhores condições. Só que eles iam na cara e na coragem, porque a galera lá dos estados do norte não queria eles lá não. Inclusive, antes era até proibido que eles morassem lá, como a gente até pôde ver lá naquela cláusula do contrato, que depois a corretora fala que aquilo não existe mais, que isso era coisa antiga. Depois se tornou legal, permitido que eles passassem a morar lá, pessoas negras, mas ainda assim a galera que morava lá não aceitava de jeito nenhum. Então assim, a série traz cenas de racismo bem fortes, mas que, gente, esse tipo de coisa acontecia mesmo. Se hoje, em pleno 2021, ainda acontecem coisas absurdas, imagina naquela época. Então é mais forte ainda a gente assistir aquilo e pensar que aquele tipo de coisa realmente existia. Isso faz com que a série seja mais impactante ainda. E é cada raiva que a gente passa que, meu Deus, é cada vontade
vontade de quebrar todos os ossos daquela galera de East Compton, que, meu Deus. Detalhe que o sentimento que a gente fica assistindo a série é um sentimento dividido, né? Ao mesmo tempo que a gente fica, dá logo um socão nesse imbecil, a gente fica, pelo amor de Deus, não faz nada, porque só por você ser negro, o que eles vão fazer com você vai ser 50 vezes pior. Mesmo que eles estivessem certos, eles nunca eram considerados certos. Então a gente ficava lá naquele sentimento de querer que eles retruquem, querer que eles façam alguma coisa, mas ao mesmo tempo o sentimento de medo deles fazerem alguma coisa e a consequência que aquilo ia ter pra eles. Então, na minha opinião, a série consegue trazer mais tensão nessa parte em que ela aborda o racismo do que na própria parte sobrenatural. E aproveitando então, vamos entrar logo nessa parte sobrenatural e o tal cara do chapéu preto. O velhinho do chapéu preto é um cara que faz o teu sentimento em relação a ele mudar rapidamente ao longo do 9º episódio. Começa o episódio com pena dele porque ele perdeu a esposa e o filho. Aí tu começa a achar ele legal porque ele parece ser o único ali daquela vila que trata os negros decentemente. Aí tu já começa a desconfiar porque ele diz que ouve a voz de Deus mandando ele fazer coisas duvidosas. Aí ele vem com aquele papo dos negros serem propriedade deles e ainda usa a Bíblia pra isso. Aí você já começa mentalmente a mandar ele tomar no cu. Daí é só ladeira abaixo. E lá no final a gente vê que aquele tempo todo quem tava falando com ele na verdade não era Deus e sim o diabo. Pra mim era muito óbvio, mas pro velhinho não era tão óbvio assim. E ele nem suspeitou disso, por quê? Porque o diabo usava as palavras da própria Bíblia pra confundir a cabeça do velhinho e conseguiu. Daí lá no final, quando tudo acabou em merda, o diabo ofereceu um acordo lá pro velhinho pra ele se tornar aquela entidade e ele conseguir continuar a perturbar a vida das pessoas negras. Com isso, a série deu uma boa misturada aí na religião e na questão do racismo naquela época. A série meio que deu a entender que as pessoas naquela época usavam da religião e da Bíblia para justificar o seu racismo e até mesmo a escravidão. Essa é uma parte bem polêmica da série que eu nem quero entrar. Eu acho que para eu entrar nesse assunto, eu teria que ter um conhecimento sobre a história dos Estados Unidos muito maior, que é coisa que eu não tenho. Então eu nem vou entrar nesse tema. Mas voltando à parte do sobrenatural, aquele lugar ali que o velhinho morava, com aquela galera toda, aquela vila, né, pode chamar assim, muitos anos depois se tornou East Compton e toda a família negra que se mudava para lá, ele atormentava até fazer as pessoas ficarem doidas. Aquelas outras famílias que a gente viu também foram atormentadas por ele, mas infelizmente não tiveram um fim tão bom, não, né? Tiveram um fim pior do que a família Emery. Minha opinião em relação a essa parte sobrenatural da série. Gostei, achei legal a forma como a entidade se apresentava para cada membro da família, de acordo com as fraquezas deles, mas o finalzinho eu não achei lá essas coisas não. Aquele final do velhinho sendo derrotado lá no porão pela Luck, eu não achei tão empolgante aquele final do velho. Foi coerente com o que a série apresentou, mas eu não achei muito empolgante. Outra coisa, eu queria muito ter visto o que aconteceu ali depois de tudo, quando a família finalmente vai pra fora, né, aquele fogo que tava lá na frente finalmente abaixa, eles vão lá pra fora e os policiais estão lá com as armas apontadas pra eles. Eu queria muito ver o que aconteceu depois dali, se eles conseguiram se livrar, né, porque a gente sabe que toda aquela galera ali vai ser a favor dos vizinhos escrotos que invadiram a casa deles. Ninguém ali vai falar a verdade, vai todo mundo mentir pra passar a mão na cabeça daqueles dois que entraram na casa da família. Então eu queria muito ver se a família Emery conseguiu provar a inocência. Infelizmente não saberemos, mas é isso aí. Agora, gente, o que é a violência dessa série? Pra ser mais específica, o que foi aquele 5º episódio? Que foi aquilo que eles fizeram com o Chester? Eu não sei se eu sou muito ingênua, mas quando aquela galera branca lá tava chegando na casa, que eles estavam mostrando já, né, que eles iam querer entrar e a Luck escondeu o bebê, eu não imaginei que eles fossem fazer algo daquele tipo com o bebê, eu juro pra vocês. Eu achei que eles fossem machucar ela, eles pudessem quebrar a casa toda, fazer um monte de merda com ela, mas com o bebê jamais imaginei que eles fossem fazer. O que eu achei que eles fossem fazer com o bebê era levar o bebê embora, só. Jamais me passou pela cabeça um negócio daquele. E é exatamente por aquela cena que eu sei que eu não posso indicar essa série pra qualquer pessoa. Tem cenas muito fortes também ao longo da série, várias outras cenas de violência, mas nenhuma que chegue aos pés da cena do Chester. Me conte aqui embaixo como é que você ficou vendo aquela cena. Em relação aos pontos negativos que eu falei lá na parte sem spoilers das
as tais historinhas enche-linguiça. Quais são essas historinhas enche-linguiça? A história da Betty, que acaba sendo feita de prisioneira pelo George, e no fim ele mata ela, né, o que parece. E a história da corretora, que faz aquele acordo lá com o policial pra ela vender as casas pras famílias negras. Alguém descobriu que a Betty morreu? Descobriram que o George sequestrou ela? E a corretora? Qual a relevância do acordo que ela fez com o policial? Ela foi descoberta depois? Essas histórias não fazem diferença nenhuma pra plot principal e nem ganharam um desfecho interessante depois. Então, pra mim, elas foram pura encheção de linguiça. Podia ter cortado tudo. Me conta aqui embaixo qual foi o seu episódio favorito da série e qual é o seu veredito final em relação a ela. Você recomenda ou não recomenda para as pessoas assistirem? Segunda temporada, faz favor de chegar logo, e você faz favor de se inscrever nesse canal maravilhoso, porque se você gosta de terror, você está no lugar certo. Beijinhos e até a próxima.